Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é Josué, o tipo. Irmãos, eu sei que parece ficar bem confuso, mas a despeito do vídeo que eu falei ontem, e considere o que eu falei no sábado e no domingo. Ontem, lamentavelmente, vocês vão pensar assim, poxa vida, assim, Abel, vai ficar difícil de acompanhar os seus vídeos. Eu não tenho problema em reconhecer a minha falha, quando aquilo que eu tenho lido trouxe um entendimento diferenciado, sabe? E eu falo isso porque a gente precisa ser humilde, todos somos alunos no reino de Deus. E isso não isenta de a gente cometer falhas. E algumas pessoas, às vezes, esperam que nossa palavra seja totalmente correta e absoluta. Não é assim. Jesus falou assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, eu procuro aprender de Cristo com humildade para que eu reconheça a minha falha. O tipo, de acordo com a lição de hoje, é muito claro. É tudo aquilo que prefigura e está relatado no Antigo Testamento. O antítipo é o que vem depois, e aquela expressão do que vem depois nos deixa claro que ele tem um senso de mais proeminente, ele é o verdadeiro, ele é o crucial. Pronto. Quando o Hebreus fala sobre o tabernáculo, ele fala assim, Moisés recebeu de Deus a orientação, de acordo com Êxodo capítulo 25, fazei tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. O modelo que foi mostrado era o real. O que foi feito na terra era um tipo. Então, o santuário terrestre era um tipo do santuário celestial. E ele até fala, né, sobre as purificações que é feitas na terra, só que no céu com sacrifícios maiores. O sacrifício no céu tem a ver com a entrada de Cristo ou a entronização de Cristo quando ele morre. Então, aquele sacrifício deu a ele essa propriedade, e ele não só agora é o nosso substituto por excelência, mas ele, pela sua bondade, pela sua entrega, ele se tornou o nosso eterno intermediador, o nosso intercessor por excelência. Não precisamos mais de sangue de animais, não precisamos mais de intercessor humano, porque Cristo é o nosso cordeiro e o nosso intercessor. Hoje ele é o nosso advogado. No futuro ele se tornará o nosso juiz. Advogado porque ele pisou, ele pode defender com propriedade aquilo que ele conhece, referente ao que a gente viveu, e o que ele viveu e o que a gente vive. E ele será o nosso juiz, porque pelo que passou em nossa condição humana, como o texto de Hebreus fala, nele não houve pecado algum, quando fala assim, em tudo foi tentado, porém sem pecar. Onde Adão pecou, Jesus não fraquejou. Então Jesus é o segundo Adão, chamando até então que Adão seria o primeiro, mas ele falhou. E Jesus, ao morrer na cruz, Adão era um tipo de Cristo no sentido de ser o representante. Era ele que deveria ser o representante. Mas ao ele ceder ao inimigo, Satanás usurpa esse direito e apropria-se como seu. É o que você encontra no livro de Jó, quando ele chega assim, de onde você vem? Ele fala de rodear a terra, ou seja, eu vim aqui porque eu tenho um direito legal, moral não. Ele não tinha nenhum tipo de direito moral, mas legal sim, pelo fato de Adão ter permitido com que ele entrasse através do ceder do pecado. E para a gente deixar aqui claro, Josué, irmãos, ele era um tipo de fato de Cristo. Josué, ele levou o povo de Israel para Canaã terrestre. Jesus nos tem promessas para nos levar a Canaã celestial. Josué intermediou pelo povo. Jesus nos intermedia por nós. Então, ele era um tipo, tanto Moisés quanto Josué. E é interessante porque Josué, só para deixar claro para vocês, porque Josué assumiu a, a liderança no lugar de Moisés. Ah, foi porque Deus viu que ele é uma pessoa que tinha um espírito diferente? Não. A verdade, irmãos, é porque Moisés orou para que Deus indicasse alguém e a indicação de Deus foi a Josué. Sabiam disso? Olha só o que está no livro de Números, capítulo 27. Olha só, Números, eu vou ler esse texto e vou fazer aqui as considerações finais. Números capítulo 27, que eu quero ver se o vídeo não fica tão extenso, né? Números capítulo 27 e o verso 15 a 52. Perdão, 15 a 22. Josué, capítulo 27, 15 a 22. Na minha tradução diz assim, ó. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés, dizendo, convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e o coloque as mãos sobre ele.
Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Então, assim, nós vemos aqui que Moisés faz uma oração, Deus responde, ele fala com o próprio Deus e ele indica a Josué. Levando em consideração que Josué foi uma indicação de Moisés através de uma oração intermediadora, nós temos, irmãos, pela graça de Deus, Cristo Jesus como a resposta ao anseio de um coração que gritava por salvação. Embora ninguém pedisse a redenção, porque o plano da redenção estava elaborado por Deus e pela divindade, nós temos a alegria de saber que ele veio e a vinda de Cristo foi, de fato, um cumprimento profético do Antigo Testamento, onde tudo que estava lá era um tipo do que iria acontecer. A evidência clara é que os cordeiros, eles tipificavam a Cristo. É por isso que o Ellen White chega a escrever assim, o tipo encontrou o antítipo. Na cruz, o tipo que era antecedente a ele, que eram os cordeiros, apontou para Cristo, que em sua volta nos garantiu, e na sua morte, nos garantiu uma eterna substituição. Por isso que o véu se rasgou de cima a baixo, dando ênfase com clareza de que agora os rituais não tinham mais importância. Não se fazia necessário mais imolar animais para intermediar ou para suplicar perdão dos pecados. Olha só, numa meditação chamada Para Conhecê-lo, diz assim: o sacrifício de animais era uma sombra da inocente oferta do querido Filho de Deus e apontava a sua morte na cruz. Na crucifixão, o tipo, os animais, encontrou o antítipo e o sistema típico ali cessou. Para Conhecê-lo, página 12. Olha só outra agora. O livro Orientação da Criança diz assim: em seus momentos finais sobre a cruz, quando Cristo exclamou está consumado, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Findou a necessidade de sacrifícios e ofertas do sistema judaico. O tipo havia encontrado o antítipo na morte daquele a quem os sacrifícios apontavam. Mais uma vez, evidenciando. Orientação da Criança, página 100. Cristo advertiu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, bem como do templo. Esse evento fora predito por Daniel. As oblações e os sacrifícios não mais tinham valor, pois o tipo havia encontrado o antítipo naquela grande oblação. Cristo Triunfante, uma meditação do ano 2002, página 390. Outro texto. Contemplando o grande antítipo, podemos dizer, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Testemunho para Ministros, página 95. Olha outro que interessante aqui, ó. Ao rejeitarem o antítipo, os líderes judeus apegaram-se a seus tipos e cerimônias inúteis. Antítipo era Cristo. Ele deixou de lado o que Cristo fez e começou a crer, continuar crendo nos rituais vazios que acontecia através da morte dos animais. Quando eu falo assim vazio, é porque não tinha mais valor. Tá? Quando Cristo morre na cruz, tudo aquilo ali cessou. Um outro ponto que é interessante, mostrou como Moisés tinha apontado a Cristo a Israel, como profeta a quem devia ouvir. Quando este caso diz assim, virá um profeta que virá diante de vocês, a ele ouvir. Ela se cumpre parcialmente em Josué, mas de maneira mais exata em Cristo. Aí diz assim, ó, como todos os profetas haviam testificado dele como grande remédio de Deus para o pecado, o inocente que deveria levar os pecados do culpado, Paulo não censurou sua observância de forma cerimonial, mas mostrou que enquanto mantinham o ritual com grande exatidão, estavam rejeitando a Cristo, que era o antítipo de todo aquele sistema. Atos dos Apóstolos, página 234. Deixa eu ler aqui um outro pequenininho. Meditação exaltai-o. Não tinham mais necessidade da Páscoa, pois Cristo, o grande Cordeiro antítipo, estava pronto para ser sacrificado pelos pecados do mundo. O tipo encontrou o antítipo. Página 22, na meditação exaltai-o. Olha, irmãos, tem tantos textos aqui que eu poderia citar todos eles, mas se você colocar assim, você tem o aplicativo de Ellen White, bota lá, Cristo, o antítipo, vai aparecer uma série de referências, evidenciando que Cristo é o cumprimento das sombras, das figuras, dos tipos que era do passado. Sendo assim, fechamos a seguinte questão. Cristo era o antítipo dos cordeiros. O santuário celestial, ele era o antítipo dos santuários terrestres. O dia da expiação, que também era um rito do santuário, ele era um tipo do dia da expiação do acerto de contas final, quando Cristo voltar. Então, o antítipo do Antigo Testamento
se encontra com o tipo do Antigo Testamento, se encontra no antítipo do Novo Testamento e as promessas vindouras. Espero que tenha ficado claro para você. Eu queria fazer um vídeo curto, ficou acabando com 10 minutos. Deus abençoe vocês e nos conceda a graça de sua presença desde agora e para sempre. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, porque nós temos o nosso substituto por excelência, que é Cristo Jesus. Que através dele possamos levar com propriedade todo o ministério que ele realizou por nossa causa. Perdoa, Senhor, nossas faltas, dá-nos um bom dia em tua presença, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo estudo e até amanhã, se Deus quiser. Até logo.